aqui no estado e a gente vai conversar sobre este assunto aqui no estúdio com o gerente de recursos hídricos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, IMASU, o Leonardo Sampaio Costa, e também para falar sobre a previsão do que a gente pode esperar para os próximos meses na meteorologia. Por isso, também está aqui no estúdio conosco o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Vinícius Sperling. Bom dia, Leonardo. Vou começar aqui com o seu bom dia. Seja muito bem-vindo à CBN Campo Grande. Bom dia a todos. E estamos aqui para responder e tentar mostrar como está a situação na Bacia do Paraguai nesses últimos dias. Tá certo, a gente já retoma este ponto. E Vinícius, muito obrigada, viu? Um prazer recebê-lo também aqui na CBN Campo Grande. Bom dia, Karina. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para poder falar de um assunto tão importante, delicado, né, nesse momento crítico aqui do Mato Grosso do Sul em relação à falta de chuvas. É verdade. Vamos lá, então, entender, né? Por que essa manutenção do decreto de escassez hídrica aqui no estado? Leonardo, a gente continua, de fato, tendo um cenário mais agravado para o baixo volume de chuvas? Sim, a verdade é que a gente vem verificando que, por mais que voltou o período de chuva, a chuva ainda está abaixo do nível histórico, né? Então, a situação da Bacia do Paraguai é uma situação que já vem de alguns anos de crise hídrica e, assim, por mais que voltados o período de chuva, você precisa de um volume muito maior do que a média histórica para você ter uma normalidade. Então, o que a gente vê hoje ainda é um cenário que os rios voltam a subir, mas ainda não voltam naquela média histórica que a gente tem, e isso nos preocupa também, como preocupa também a Agência Nacional de Águas, que teve uma articulação com o Estado de Mato Grosso do Sul, com a CEMADESC e com o IMASU, para prorrogar o decreto de situação de escassez hídrica na bacia. E nesse sentido, né, qual que é o cenário, né, se a gente pode descrever, de fato, qual é a realidade hoje da Bacia do Paraguai? Então, hoje na Bacia do Paraguai, se você pegar alguns rios, como o Rio Paraguai mesmo, você vê que ele está bem abaixo da média histórica. Então, em nível, você pega ali em Ladário, você está em mais de 1 metro abaixo do nível, da média histórica para dezembro, né? Então, por mais que, como foi colocado aqui, a chuva vieram, por mais que até na parte da Bacia do Paraguai de Mato Grosso, a chuva vieram até com mais constância do que aqui do estado, mas você vê ainda que ainda vai ter uma demora ainda para esses rios voltarem à situação normal. Então, a média, tanto no Rio Paraguai, Miranda, Aquidauana, ainda estão bem abaixo do nível histórico que a gente tem para o mês de dezembro. Tem alguns rios que até nós tivemos uma normalidade, como o Rio Tiquira, como até o Rio Taquari, em Coxim. Então, a gente está chegando próximo à normalidade. Mas nos rios mais pantaneiros mesmo, que é o Aquidauana, Miranda e o Paraguai, a gente está bem abaixo ainda dos níveis normais para o mês. Vinícius, quando você fala nós estamos próximos à normalidade, no entanto, a gente está num período em que normalmente esses rios eles já estariam acima do nível, né? Porque agora é o momento de chuva, né? É o momento de maior concentração. O que é essa normalidade no momento em que ele já deveria estar em cheia? Então, vamos botar assim, como ele está mais ou menos, o Rio Paraguai é 1 metro abaixo do seu nível normal, em média, né? O que a gente precisaria é isso, é um volume maior de chuva, com mais constantes as chuvas, né? Essas chuvas não tão irregulares, que nos proporcionasse um aumento real do nível do rio ali, na região que a gente tem as telemétricas que a gente mede. Uhum. Porque, como eu falei, a gente tem uma média histórica para todos os meses, então a média histórica que tem para o mês de dezembro agora, relaciona o Rio Paraguai com mais ou menos 1 metro a menos do que a normalidade para esse mês. Então, se a gente pegar
um cenário futuro para os meses de janeiro, fevereiro, por mais que a gente saiba que o rio vai aumentar ainda o seu volume, o seu nível por causa das chuvas, mas ele não vai chegar àquela normalidade que a gente espera, que a gente tem de histórico dos últimos anos, né? É possível estimar, é possível ter uma expectativa de quando esse rio Paraguai volta a ter esse nível considerado normal? Aí eu vou passar um pouco essa pergunta para o Vinícius aqui, que é a parte de previsão meteorológica, mas assim, a gente tem já uma estimativa que esse ano 2025 também será um ano de escassez hídrica. Então, a gente está um pouquinho melhor do que o ano passado, não está nas mínimas históricas, mas assim, a previsão é que, aí o Vinícius pode até confirmar, a previsão é que nós teremos chuvas ainda muito próximo da média, mas um pouco para baixo, e que a gente não vai conseguir recuperar ainda no ano de 2025 essa média histórica que a gente tem da Bacia do Paraguai, do Pantanal. Vinícius Sperling, meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. E aí, o que a gente pode esperar para os próximos meses? Esse nosso verão, que daqui a pouquinho está chegando, a gente ainda está na primavera, mas a partir do dia 21, é isso, né? A gente muda de estação e aí sim, o que a gente pode esperar do verão? Será um verão chuvoso? Então, Karina, acho importante só contextualizar um pouquinho do histórico do que aconteceu para levar essa situação crítica. Então, desde setembro de 2023, a gente tem percebido, assim, na maioria dos municípios, incluindo, né, os municípios da região pantaneira, chuvas abaixo da média histórica. Só que, aliado às chuvas abaixo da média, a gente tem um outro fator muito importante, que são as ondas de calor. Então, a chuva abaixo da média, aliado a temperaturas muito altas, levou, né, esse processo... Evapora mais rápido a água, exatamente, né? Acelerou, né? Então, a evaporação das superfícies de água, evapotranspiração de plantas. Então, isso acaba que você retira a umidade do sistema, do solo, e tudo isso influencia. Então, a gente teve aí praticamente de setembro de 2023 a outubro de 2024 a ocorrência de 16 ondas de calor, mais ou menos 16 ondas de calor aqui no Mato Grosso do Sul, praticamente uma onda de calor por mês, associado a essa falta de chuvas. Então, toda essa combinação de fatores, né, levou a essa situação crítica. Aí, em relação à previsão para o verão, então a gente vem nesse cenário de chuvas abaixo da média e os modelos vinham apontando esse cenário que as chuvas tenderiam a ficar abaixo da média. Em novembro, os modelos de previsão de clima, de tendência climática, eles mudaram um pouquinho esse sinal. Eles estão colocando, então, agora que a gente teria chuvas mais próximas da normalidade. Porém, a gente destaca que ainda é um cenário de incertezas. Porque quando ele coloca chuvas próximo da média, ela pode ser ligeiramente abaixo, ligeiramente acima, o que não seria favorável para reverter esse cenário. Então, a gente tem essa expectativa que as chuvas possam ficar mais próximo da média. Mas o que a gente vem observando é chuvas irregulares. Então, chove numa cidade, chove num bairro, não chove na cidade vizinha. E a formação de sistemas meteorológicos que favorecem essas chuvas mais generalizadas não vem ocorrendo, que é os sistemas convectivos de média escala, que a gente chama. São aglomerados de nuvens de chuva e eles são responsáveis aí por 60% a 80% da nossa chuva. Então, como eles não vêm ocorrendo numa frequência que deveriam, estão levando a essa situação crítica e com esse cenário de um verão ainda a ser com chuvas irregulares. Bom, então o que a gente pode cravar nesse momento, pelo cenário que o Leonardo descreveu, por aquilo que você está falando também, Vinícius, é que pelo menos no próximo ano o Rio Paraguai não deve voltar ao seu nível de normalidade, é isso? Sim, muito provável, porque a gente deveria ter chuvas acima da média para recuperar pelo menos o déficit hídrico de 2024. A gente fez um estudo lá no Centec com dados de satélite para o Pantanal, então ele pega e olha o bioma como um todo, né? Quando a gente olha as estações meteorológicas, é uma informação pontual. Claro. O satélite ele consegue te dar uma dimensão. A gente percebe que para o Pantanal sul-mato-grossense, a gente está desde 2019 com chuvas abaixo. 2023 chegou muito próximo da média, mas não atingiu a média. Então são aí, né, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Já são 6 anos de chuvas abaixo da média. E por o que a gente tem percebido agora em dezembro, não está mostrando um cenário, né, de que essas chuvas possam ultrapassar essa média e aí sim ter um excedente, né, de chuva para recuperar um pouco esse déficit. Então,
a situação ela é preocupante nesse sentido, né? Que o déficit ele é muito grande. Vinícius, pensando nessa configuração, né, e principalmente no histórico de como o volume de chuvas, a irrigação, ela acaba ocorrendo na região pantaneira. Esse é um ciclo que se completa de 6 anos de escassez, depois um outro ciclo de mais normalidade. Vocês conseguem descrever isso em relação à histórica que essa bacia pantaneira ela apresenta? Olha, cara, não tem um ciclo assim uniforme, sabe? Não é um ciclo bem definido, ou seja, assim, de alguns anos abaixo, alguns anos acima. Mas o que a gente percebe quando olha, né, as séries mais longas é que teve já, né, em alguns anos passados, por exemplo, 1964, né, Leonardo? A gente teve um nível muito baixo também do Rio Paraguai. Então, em outros momentos, a gente já teve também essas secas. Mas o cenário de agora, o que preocupa um pouco, é a seca, a falta de chuva, aliado com temperaturas muito acima do normal. E isso é um cenário que a gente não vinha passando, né? Por exemplo, a onda de calor, ela define com 5 graus acima da média por um período de, no mínimo, 5 dias. A gente chegou a perceber momentos no Pantanal com 7, 8 graus acima da média, atingindo até 43 graus de temperatura, como em outubro e novembro desse ano, em Aquidauana, em Corumbá, em Miranda também próximo de 43 graus. Então, esse é o cenário atual, né? Essas ondas de calor que têm potencializado muito, né, a evaporação acelerada das superfícies de água. Leonardo, você olhando também para esse histórico do Rio Paraguai, que outro momento o Rio Paraguai esteve numa fase tão crítica ou de baixo nível como a gente está vivendo agora? Então, nós tivemos, no começo do século e também na década de 60, também nós tivemos ciclos também, e ciclos grandes, ciclos de 6 a 8 anos de secas contínuas também, né? Então, o grande problemática que a gente vê nesse momento é o que o Vinícius acabou de reforçar, que é a incerteza do momento que a gente já teve esse ciclo de seca, mas assim, não com essas altas temperaturas, com a tendência tendência não, a verdade é que a variação da climatologia, então agora a variabilidade climática que a gente tem enfrentado nos últimos anos, então a gente nos coloca ainda num ponto ainda que a gente não tem muita certeza do futuro, mas a gente tende pelo menos assim, dentro do IMASU, na parte da gestão de recursos hídricos, a gente tende a colocar que isso é um ciclo, que isso vai sim uma hora terminar, mas assim, a gente ainda não sabe quando, a gente fica nessa incerteza de quando, se vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, então se o ciclo vai ser maior, mas a gente tem uma tendência por mais que tenha a variação climática, que uma hora a gente consiga assim voltar à normalidade, né? Daqueles pontos de inundação e cheias no Pantanal, que já tem algum tempo que a gente não tem, né? Nós tivemos um intervalo que a gente estava até conversando um pouquinho antes, de 2023, né? De uma cheia mais próxima na bacia do Miranda, aqui da Uana, que não foi na bacia do Paraguai como um todo, mas assim, a gente tende a ter esperança sim, da gente ter um retorno já daqui a alguns anos esse expulso de inundação do Pantanal. Vinícius, numa previsão mais alongada, né, de futuro, aí, é possível ter uma expectativa 2025, pelo que você comentou, deve ser também um ano ainda muito difícil em termos de volume de chuva. Mas e 26 e 27? É possível já ter essa expectativa? O que os modelos meteorológicos estão apresentando? Então, nesse sentido de previsão assim de 1 ano, 2 anos, os modelos de clima eles são limitados em torno de 6 a 12 meses, né? Então a gente consegue olhar assim com uma certa tendência, também com cautela, né? Porque Claro. Quanto mais tempo passa, a incerteza dos modelos são menores, mas a gente pode olhar dentro desse cenário proposto do impacto das mudanças climáticas, né? Que o Brasil Central, a gente tem diagnosticado que ele está secando. Estamos no momento com 5 bacias hidrográficas no pior nível da história, incluindo a do Paraguai. Então, não é um momento crítico assim do Mato Grosso do Sul, e sim, né, do país todo, passando por essa seca de uns 70 anos, aí, maior seca dos últimos 70 anos. E nesse cenário de próximos anos, a gente vê essa incerteza em relação a
no caso, as mudanças climáticas, o que elas vão ocasionar, né? Esse cenário de mais seca no centro do país, centro-norte do país, chuvas intensas na região sul. Então, 2024, né, mostrou bem pra gente que isso aí é uma realidade. A gente está numa das piores secas da história aqui no centro-oeste do país. Inundações abruptas no Rio Grande do Sul, ondas de calor. Então, isso era um cenário proposto, né, para 2030 para frente. A gente, em 2024, antecipou já isso está, em 6 anos. e já né? está observando essa realidade. E 2025 e deve provavelmente entrar assim, com esse mesmo, né, déficit ainda de chuvas e altas temperaturas, é o que os modelos têm indicado. É possível dizer se essa deve ser a nova tendência para essas regiões? Olha, é uma projeção das mudanças climáticas, né, dentro dos cenários de aquecimento de 1,5 graus, 2 graus, 2,5, 4 graus. Então, conforme esse cenário de aquecimento ele aumenta, esses extremos, né, eles vão se acentuando também. Então, ou seja, as secas tendem a ficar mais prolongadas. Com isso, você não tem nuvens e chuva, acaba gerando as ondas de calor. Então, secas prolongadas e ondas de calor vão andar juntas. E aí isso é um grande problema para a questão dos incêndios florestais e as inundações que têm ocorrido aí na região sul, né? Então, é um cenário que vinha mostrando, né, dentro desse cenário de aquecimento global. Leonardo, diante desse prognóstico, né, que a gente está acompanhando aqui, que estratégias estão sendo já traçadas? Porque a gente sabe do impacto, né, e da importância de toda essa bacia do Rio Paraguai aqui para Mato Grosso do Sul, essa bacia do Paraguai. Que estratégias estão sendo traçadas, inclusive para tentar minimizar os efeitos daquilo que a gente vai acompanhar, inclusive impactos turísticos, econômicos, enfim, tudo mais que vem pela frente. Por parte do Imaçu, a gente está investindo fortemente em dados, né? Então, a gente está aumentando a nossa rede de telemetria aqui, de monitoramento, para a gente conseguir mais dados, até porque sem dados a gente não consegue entender a realidade nem tentar fazer as projeções futuras. Então, esse é um ponto. Mas a gente sabe também que a gente vai ter que se estruturar melhor, como o Vinícius falou aqui, para essa parte das queimadas que provavelmente vão continuar aqui no estado. Então, o estado, você pegar em 2, 3 anos aí, investiu muito. Então, comprou aviões, aeronaves, helicópteros e assim, já fez brigadas de incêndios em toda a região da bacia do Paraguai. Então, ele vem investindo nessa parte, mas também não só o estado. A gente tem que entender também que por parte do particular também vai ter que ter uma estruturação, uma adequação. Então, você pega lá a empresa de saneamento, a Sanesul, que tem o abastecimento em Corumbá. Então, ela já começou a se adequar também de ter bombeamentos em boias flutuantes, porque se por acaso o Rio Paraguai baixar muito, ele tem que jogar as boias delas de bombas para mais para o centro do rio. Então, a gente tem também a parte dos proprietários rurais que estão investindo em poços também nas suas propriedades, porque sabe que a vazão do rio pode diminuir, então talvez eles não consigam fazer um bombeamento em toda a época do ano. Então, a gente tem várias adequações que estão sendo feitas tanto pelo poder público como particular, que são necessárias nesses momentos de crise, né? Nessa realidade nova que a gente está vivendo agora. É isso, né? Preparação, utilizar esses bons dados, né, Vinícius, para que eles realmente consigam aí, de alguma forma, contribuir para a melhor estratégia do que deve ser feito aí para os próximos meses. Em relação ainda ao período de chuvas, ele deve se concentrar nessa estação do verão e depois a gente volta a ter um cenário de seca, Vinícius? Sim, Karina, a gente tem nos meses de dezembro e janeiro, os meses mais chuvosos do ano para a maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul. Então, assim, estamos no momento que deveríamos estar recebendo a maior quantidade de chuva. E não estamos observando isso em todos os municípios, né? Campo Grande é um exemplo, fica sempre no último do ranking aqui do volume de chuvas, assim. Então, elas têm ocorrido de forma irregular, né? Mas, historicamente, sim, deveria concentrar o maior volume de chuva no mês de dezembro e janeiro, diminuindo levemente para fevereiro, março e depois entrando num período mais seco a partir de abril e maio. Então, a gente tem um clima muito bem definido aqui, né? A gente tem um período seco
né, que se estabelece aí de maio, agosto, às vezes até tem prolongado isso, né? Nesses últimos anos a gente tem visto que esse período seco está ficando um pouco mais extenso do que o normal. Então, assim, historicamente estamos num momento muito favorável, mas a realidade ainda não está acompanhando a climatologia. Vinícius, a gente tem acompanhado também, a gente tem uma audiência fortíssima lá em Três Lagoas. Mais cedo conversei com Israel Espíndola, nosso correspondente lá no município, e por lá a população, inclusive, enfrenta um momento muito delicado dessa concentração de chuva, né? Eu acabei de receber aqui, inclusive, obrigada, viu, pessoal do Centec, mandando aqui pra gente a atualização dos dados. O volume de chuva por lá foi de 90,8 milímetros nas últimas 24 horas. O município com maior concentração de chuva de ontem para hoje. E o que essas pessoas, né, podem esperar ainda nesta semana? Três Lagoas deve continuar ainda sofrendo este impacto? Como que está essa concentração de chuva aí nas regiões do estado? Sim, Karina, esse exemplo mostra claramente o que a gente estava falando aqui das chuvas irregulares, né? A gente teve municípios ontem que mal garoou ou que não teve precipitação, não teve chuva. Exato. E Três Lagoas aí com mais de 90 milímetros, né, de ontem à tarde, essa noite até agora de manhã. Então, isso mostra bem o cenário real que a gente está passando. As chuvas estão se concentrando mais na faixa sudeste, leste e nordeste do estado nesses últimos dias, ou seja, metade leste. Sim. Porque as frentes elas estão entrando pelo sul do Brasil, indo para o oceano e ficando um pouquinho assim, instabilizando o tempo ali no leste do estado, inclusive no estado de São Paulo também. Então é a configuração que tem meteorológica, né, que tem acontecido nesses últimos dias. Então a gente está vendo, Bataguaçu teve um volume de chuva muito elevado no mês de novembro, ele ficou no topo do ranking de todos os municípios do Mato Grosso do Sul em volume de chuva, né? Então realmente a bola da vez na chuva está lá com a região leste e deve continuar aí nessa próxima semana esse cenário mais ativo, né, em termos meteorológicos lá. Então, acho que o Leonardo colocou bem aqui que a palavra correta assim, é monitoramento. A gente precisa monitorar. O Centec também está investindo, né, um projeto do governo do estado para ampliar o número de estações meteorológicas, inclusive no bioma Pantanal. A gente vai distribuir várias estações por lá. Então, assim, a gente precisa monitorar, entender a situação e fazer um bom diagnóstico. A partir de um bom diagnóstico, a gente consegue ter um melhor prognóstico da situação, né? Tá certo. Quero agradecer aqui a gentileza, tanto do Leonardo Costa, ele que é o gerente de recursos hídricos do IMASU, quanto o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Vinícius Sperling. Muito obrigada pelos esclarecimentos, vocês que estão trazendo aí para a gente, né, esse cenário ainda de muita atenção e necessário monitoramento. E diante, então, da palavra aqui do Vinícius também, né, a gente reforça aqui que as autoridades, principalmente que estão aí atuando hoje no socorro, no atendimento ao pessoal da região leste do estado, né, vão precisar redobrar aí a atenção, porque a chuva, pelo menos na próxima semana, ainda continua concentrada aí nessa região. Vinícius, muito obrigada, viu? Obrigado, agradeço pelo espaço, estamos sempre à disposição aqui para contribuir. Leonardo, muito obrigada pela sua gentileza com a Rádio CBN. Obrigado também, Karine. Obrigado a todos. Assim, desejar boas festas aí para todos os ouvintes aqui da CBN. E assim, fazer um pedido especial para o Pai Noel que venha com chuvas, mas que chuvas distribuídas nas regiões que a gente mais precisa, né? Que 2025 seja um ano melhor para nós. Tá bom, então é isso, né? É o que a gente espera mesmo. Muito obrigada. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora para o intervalo e voltamos já.